Em um evento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, falou sobre a reforma tributária. A repórter Janaína Camelo chega aqui ao Jornal Jovem Pan. O ministro falou sobre judicializações, que o Boiás estava falando, e também elogiou a reforma. É isso? O que ele disse? Boa noite para você, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Exatamente. Foi no evento, como você disse, promovido pela Fiesp, em São Paulo, que o ministro Gilmar Mendes fez essas declarações. Então, ele se disse confiante sobre os efeitos que a reforma tributária poderá trazer à justiça e em casos levados à justiça envolvendo questões tributárias. Então, ele disse que torce aí pela diminuição da judicialização desses casos levados ao Supremo. A gente separou um trechinho do que ele falou nesse evento. Vamos ouvir. Tiago, continuando aqui, Gilmar Mendes, então, ele participou desse evento ao lado de outras autoridades, como, por exemplo, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e também o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api. E aí, o ministro do STF, ele fez comparações aí ao Plano Real, implementado no governo de Itamar Franco, 30 anos atrás, aí, que promoveu a estabilização da economia. Apesar desses elogios, o ministro, ele disse o seguinte, ele disse que é necessário, destacou ali para os presentes que é necessário, ao se debruçar sobre o texto, é necessário aí ter um cuidado, se referindo à regulamentação da reforma tributária, Porque a gente sabe que dias atrás o governo levou o projeto da regulamentação ao Congresso, que agora deverá ser aprovado aí pela Câmara e pelo Senado. Tiago. Bom, então o ministro aqui em São Paulo falou sobre a reforma tributária. Você volta daqui a pouco. A gente ouve então o trecho do ministro Gilmar Mendes falando justamente sobre a questão da área da justiça e a reforma tributária. Acompanhe. Nós temos uma chance enorme de darmos um salto qualitativo. Sabemos todos que não há Estado social sem Estado fiscal. Muitas reformas importantes foram feitas nesses anos, mas talvez, em termos de equivalência, nós estejamos próximos do Plano Real, aquele cujos 30 anos nós estamos celebrando também neste ano, que nos trouxe um quadro de normalidade inflacionária. Bom, Nelson Kobayashi, aí a fala do ministro Gilmar Mendes, a gente, quando destaca a reforma tributária, a gente vai para o lado do consumidor, de todos nós, Mas esse ponto é um ponto importante também, porque as empresas têm departamentos inteiros para cuidar dessa burocracia da reforma tributária, das questões tributárias. E qual que deve ser realmente o avanço dessa reforma para o judiciário? O avanço é justamente a simplificação, Se a gente tem um sistema mais simples, naturalmente a gente tem menos margem para interpretações tão diversas como a gente tem hoje e, por consequência, menos judicialização para sanar essas lacunas interpretativas que hoje o nosso sistema tributário nos faz ter. Ou seja, hoje, diante de tanta complexidade do que se chama de manicômio tributário, de tanta legislação que envolve o nosso sistema tributário nacional, de fato a gente tem com isso um avanço de tantas ações judiciais para se decidir no campo da justiça qual é o jeito certo ou errado de se cobrar o imposto, enfim, e o que faz também, por consequência, a gente ter um judiciário tão carregado, que impacta, por consequência, também a vida de todos os outros clientes do judiciário, todas as outras ações que vão sempre se enfileirando em pilhas e pilhas de processo, gerando também uma demora na solução de tantos conflitos. Então, o ponto positivo da reforma tributária em relação a uma possível diminuição da judicialização é a simplificação. A questão é saber se haverá, no fim das contas, depois da votação e da discussão da regulamentação da reforma tributária, uma simplificação maior ou menor, uma simplificação de fato plena ou uma simples simplificação, se a gente pode dizer assim, porque o projeto entregue pelo ministro Haddad ao Congresso tem 300 páginas e 499 artigos. Ou seja, esse é o projeto para simplificar a reforma tributária
já um arcabouço legal tão grande com, certamente, tantos conflitos normativos dentro do mesmo sistema entregue. Ou seja, vamos acompanhar como é que isso vai ser lá no final das contas, no final da votação, no final dessa discussão toda no Congresso, se a gente vai ter ou não, de fato, um sistema mais simples.